Olá, eu me chamo Dilton Góes e este é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia 3 de maio de 2025. Santos Felipe e Tiago Apóstolos, festa sábado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cor litúrgica branca. São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus, século I Israel. A igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de nosso Senhor, escolhidos por ele para propagar o evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. O famoso historiador judeu Flávio José, século II, relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que um sumo sacerdote, Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. Foi morto a pedradas. Já sobre Filipe, após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu em que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucificação. Alguns relatam também que foi lapidação, pedradas também. Mas queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor pela vida de São Filipe e São Tiago, e que o exemplo desses dois apóstolos nos motive também a anunciar Jesus até o fim de nossas vidas. Amém. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 18, é, que o apóstolo Paulo ressalta que não existe duas interpretações, dois evangelhos. Existe uma interpretação da Bíblia, uma interpretação da tradição, uma verdadeira doutrina por detrás do ato de ser cristão. É isso que ele fala em 1 Coríntios, de 1 a 8. No Salmo responsorial de Salmo 18, nós vamos ver que o Senhor fala, né? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então, assim, o Senhor fala conosco. Agora, é necessário disciplina do Espírito para que nós possamos ouvi-lo. Em João, capítulo 14, de 6 a 14, nós estamos vendo a revelação de Jesus para os apóstolos, dizendo que ele e o Pai são uma só pessoa. Eu e o Pai somos um, né? Quem me vê, vê o Pai. O mesmo Deus, né, que se manifesta agora na pessoa de Cristo. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último,
apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu, às vezes, ouvindo esse evangelho e vendo esse evangelho, eu não consigo acreditar que alguém possa criar uma filosofia dentro da igreja, algum tipo de heresia, alegando que Jesus não é Deus ou que negando a Santíssima Trindade. Então, está aqui, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha a resposta de Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Né? Como que tu dizes, mostra-me o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas é o Pai que permanecendo em mim realiza essas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está de mim, está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Né? Então, veja que Jesus fala: eu sou o Pai é em mim. Então, nós estamos aí, pelo menos, diante das duas pessoas da Santíssima Trindade. O próprio Deus, o único Deus, que se manifesta como Pai, Criador do céu e da terra, e agora também em Jesus Cristo, que se encarnou. Agora, acreditar no Espírito Santo, lógico, é muito fácil. Como que uma igreja ela permanece viva até os dias de hoje? Ou é ação do Espírito Santo, ou coincidência, né? Como é que pode? Até os dias de hoje, o Espírito Santo movendo a igreja, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes, no início da igreja, atua até os dias de hoje defendendo a igreja de Cristo. Então, e Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Então, quem olha e crê em Jesus, crê no Pai. Quem crê no Pai, crê em Jesus. Agora, no Evangelho de ontem, fala bem claro: aquele que não crê em mim, não
terá salvação. Bem claro ontem, bem claro o Evangelho. Então é necessário crer. Mas veja que Filipe está ao lado de Jesus, ouve Jesus falar isso por 3 anos. Mas veja que Filipe diz a Jesus: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, isso me basta. Né? Isso aí realmente deve ter decepcionado um pouco Jesus, né? E tanto que a resposta de Jesus foi à altura da pergunta. Tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Né? Então, assim como os apóstolos tinham dúvidas, tropeçavam também em suas fraquezas, nós também, é natural que nós tenhamos dúvidas, mas a persistência dos apóstolos, a coragem que os apóstolos tomaram, depois que Jesus morre, quando eles recebem o Espírito Santo, eles têm em si uma fortificação tão grande que eles vão anunciar o Evangelho até sua morte. Mas então, Dilton, os apóstolos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo foi soprado sobre eles, foi derramado em fogo como Pentecostes, mas nós somos simples mortais e não recebemos o Pentecostes. Então, por isso, nós também somos fracos na fé? Não, não é assim. Você foi batizado e depois você foi crismado. No crisma, você recebeu em profusão o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam em Pentecostes. Então, é o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre você. E lá no seu crisma, você recebeu também a ordem: ide e evangelizai, anunciai o evangelho corajosamente. Você se tornou um soldado de Cristo, né? Aquele que é capaz de dar sua vida por Cristo. É esta dimensão do crisma, esse sacramento tão importante e que foi levou Santiago, Filipe e Santiago, né, naquele crisma que todos eles receberam no fogo do Espírito Santo, a morrer pelo Evangelho. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Coríntios, veja como é importante a santa tradição. A igreja ela é formada por 3 colunas muito claras: a santa tradição, né, o santo magistério, que são os padres, toda aquela escola patrística, escolástica, toda a tradição que vem do santo magistério, né, dos santos padres, e depois a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia, ela só existe por quê? Pela santa tradição e pelo santo magistério. Esses dois que criaram a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Foi o santo magistério que falou assim, ó: a Bíblia tem tantos livros. Qualquer outro livro fora disso aí não pode entrar na Bíblia. Por isso que você tem a Bíblia aí na sua mão. Porque a igreja elegeu entre centenas de livros, relatos sobre Jesus Cristo, estes livros. Então, o Santo Magistério, que com autoridade no Espírito Santo, falou que esses livros podem ser considerados palavra de Deus. Por isso que os evangélicos têm Bíblia, por isso que os católicos têm Bíblia, por isso que o ateu tem Bíblia, por isso que a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido no mundo. Então, a Bíblia, nós agradecemos a Deus. Agora, a igreja. Agora, Paulo fala aqui, ó, veja como que ele fala, ó: com efeito, transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, recebeu de quem? Dos apóstolos. Recebeu como? Escrito? Não, não tinha nenhuma escrita sobre Jesus. Alguém foi falando para ele ouviu e foi falando. E a igreja assim começa, no primeiro e segundo século, sem uma escrita sequer, né? Porque a primeira escrita, o primeiro evangelho foi nos anos 60. Imagine até aquilo chegar na mão de alguém, né, e ser reproduzido, levou mais um século, né? Então, é aquilo que eu recebi, eu estou transmitindo para vocês, e vocês transmitem aquilo que eu recebi. Sabe o que que é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escritura? As profecias, que também
tinham poucos livros escritos, né? Era transmitido por tradição, que foi sepultado e que no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. As Escrituras, então, o Velho Testamento previa a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. E que apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez, para que criasse um grande testemunho. Né? Sabemos que relatos históricos, científicos, mostram a documentalmente que a ressurreição de Jesus foi um fato histórico. O próprio judeu Flávio José, ele relata isso cientificamente. Nós temos isso nos Atos Romanos, no livro Tombo Romano, livros que existem até os dias de hoje, mas relatando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, tudo isso é um fato histórico. Eu não preciso de fé para crer que Jesus nasceu, foi crucificado, ressuscitou da mansão dos mortos, ressuscitou. Eu não preciso de fé para isso, porque isso é um fato histórico. Eu não preciso de fé para acreditar em Pitágoras. Eu não preciso de fé para acreditar em Platão ou quem quer que seja, né? Mas porque são fatos históricos. Agora, está ali. Jesus é um fato histórico, contextualizado cientificamente, que ele foi morto, sepultado, ressuscitou dos mortos, com centenas de testemunhos. Para a lei judaica basta dois testemunhos, mas tem centenas de dois testemunhos, inclusive de uma nação pagã, que era a Roma, né, que estava lá e registrou esse fato em seus livros. Então está aqui o responsório de hoje, o responsório, o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Está toda aí. O fato científico de que Jesus ressuscitou, esse som se espalha. Agora, ouve quem quer, aceita quem quer. Você tem liberdade? Os anjos não têm liberdade para não aceitar Jesus, não aceitar Deus. Agora, infelizmente, o homem tem essa liberdade, né? Mesmo com fato científico, histórico, inquestionável, ainda quer questionar se Jesus existiu, ainda isso aí chega à beira da infantilidade quando alguém questiona isso. Às vezes, doutor, mestre, né, cheio de título nesta terra, ainda questiona. Sinceramente, eu não consigo compreender uma atitude dessa. Agora, uma pessoa que não tem uma cultura, ele pode até vacilar um pouco ali, como os apóstolos vacilaram, né? Agora, questões mais profundas, eh, seu som ressoa e se espalha por toda a terra, né? Então, as questões mais profundas, igual que Filipe, mostra-me o Pai. Será que Jesus era verdadeiramente o Deus que se encarnou? Né? Então, aí são questões profundas da fé. Aí eu preciso de fé para entender que Jesus e o Pai são um, né? Aí, com a igreja, na ação do Espírito Santo, nós aceitamos essa condição da Santíssima Trindade. Que Deus, então, possa abrir os nossos corações, que assim como Filipe e Tiago acolheram e receberam a missão de evangelizar e o fizeram até o fim das suas vidas, que nós também possamos, como católicos que já recebeu a unção do crisma, e se você não foi crismado, por favor, procura seu padre, seja crismado, para que você também receba em profusão o mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam para ser um anunciador e um divulgador do Evangelho de Jesus Cristo e salvar almas para Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se A de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é uma ação dentro desse projeto. Esse programa diário tem por finalidade trazer, revelar, trazer à luz a liturgia do dia. E hoje a liturgia nos pede para que sermos soldados de Cristo, viver intensamente o sacramento que nós recebemos, né, logo após o batismo, para que a gente possa ser um anunciador
de Jesus, vivendo o crisma com toda a nossa intensidade. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais esse estudo, esta pregação, para que mais corações escolham ser soldados de Cristo. Dá um joinha no YouTube. Se você não fez ainda a sua inscrição, se inscreva lá e nos ajude a propagar esse santo evangelho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.